Imagens de uma encenação realizada no Colégio Adventista de Alagoinhas estão dando o que falar. Isso porque foi uma encenação sobre a consciência negra, o Dia da Consciência Negra. E nessa encenação tem um menino negro amarrado no tronco e um menino branco atrás com chapéu, chicote na mão. Logo após essa parte da encenação, uma menina branca com a caneta na mão, que seria a Princesa Isabel, assinando a Lei Áurea para a libertação dos escravos. Bem, são imagens isoladas, imagens separadas e não mostram na íntegra o trabalho pedagógico que foi realizado. A gente sabe que um texto fora do contexto vira um pretexto para qualquer narrativa. E o que acontece? Quando a gente vê esse tipo de imagem na televisão, em uma novela, em um filme, a gente entende que aquilo é uma encenação refletindo, mostrando o que aconteceu no passado. Cenas protagonizadas que nos mostram, de fato, absurdos que aconteciam, mas que nos mostram a verdade. E a gente vê nessas produções como normal, quando a gente assiste uma novela, assiste uma série, assiste no filme. E estamos aqui falando sobre algo que aconteceu dentro de sala de aula, que foi uma contextualização pedagógica sobre a questão da escravidão no Brasil. E isso repercutiu de forma negativa, porque imagens isoladas foram pegas como narrativas para falar sobre o racismo. E isso, claro, caiu como um trunfo na mão daqueles que queriam falar também de um colégio, principalmente ser um colégio cristão. Mas vejam bem, observem bem essa cena de uma novela que foi realizada mostrando, de fato, a parte histórica. Não faz isso com Joaquina. Por favor, seu Deus, me deixa eu ficar no lugar dela, tronco. Por favor. Essa negra vai sofrer, e o seu filho também. Pelo amor de Deus. Mais uma palavra, se não quiser ir pro tronco. Seu Chico, quantas chibatadas precisa dar nessa negra pra ela morrer? Mais 20, senhorzinho. Então dê 30, seu Chico. Eu devia ter mandado... Quando assistimos a esse tipo de cena, entendemos que é algo que nos remete aos fatos ocorridos no passado. Uma representação histórica do que aconteceu. Mas aí talvez você pense, você é branco, você não tem lugar de fala, você está falando disso. Tudo bem, vamos ver outra cena. Não faça isso, Rafael. Pelo amor de Deus, me dê essa chibata. Deixa ele, tia moça! Deixa ele! Bata, Rafael! Não, Rafael. Eu estou esperando! Bata! Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus. Faço ser covarde, Rafael! Não! Faça chibata, está, seu idiota! Solta minha irmã, capitão! Tirania! Você não vai estragar nossa festa, não! Não vai estragar! Pelo amor de Deus, filha! Pelo amor de Deus! Bem, dessa vez, vocês viram um homem branco preso ao tronco e um homem negro que iria então revidar ali, iria se vingar daquele homem branco. Pois bem, tá aí um homem branco sendo chicoteado também. A questão aqui é a representatividade, é o contar histórico de um fato que aconteceu. A Bíblia ela nos traz várias histórias e cada uma delas traz os pontos positivos, negativos. É uma história narrada do fato que aconteceu. Como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, homens que foram mentirosos, adúlteros, assassinos, homicidas. Então, fizeram coisas boas, mas também fizeram coisas ruins. E a Bíblia nos conta isso historicamente, para que os nossos erros sirvam de lição, para não errarmos mais. Então, aqueles que cometeram erro no passado, nos servem de lição para não errarmos mais. Imaginem vocês, então, se historicamente esses erros fossem apagados, não fossem mais contados, a forma que acontecia. Como poderíamos, então, gerações futuras não cometê-los? Será que não cometeriam novamente os mesmos erros? Então, estamos falando de algo pedagógico, o contar de uma história de forma pedagógica. E uma professora foi publicado
o contexto que ela entendeu disso, no caso, uma situação fora do contexto, de que, para essa professora, deveriam sim ser valorizados, ser contado história de pessoas que foram mártires, que foram pessoas que lutaram contra a escravidão, que se destacaram. De fato, a gente tem aí Luiz Gama, Luísa Marim, Dragão do Mar, dos Lanceiros Negros, muitos heróis, como ela mesma cita na matéria. Mas, para que esses heróis surgissem, aconteceu um fato. E é esse fato que foi contado. A Bíblia, ela fala sobre esse assunto. Deus fala em sua palavra que não devemos fazer acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. Ele nos fala que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a Bíblia é contra, e nós somos veementemente contra também o racismo, qualquer tipo de racismo ou discriminação, assim como a Escola Adventista de Alagoinhas publicou na sua nota sobre o fato ocorrido. E ainda eu quero ressaltar aqui o que ela disse no final da nota. Vale destacar que os vídeos que circulam nas redes sociais consistem em trechos isolados da atividade pedagógica. Estão, portanto, desconectados de seu contexto, o que compromete a compreensão integral do conteúdo trabalhado. A circulação de recortes descontextualizados pode gerar interpretações equivocadas e contribui para a disseminação de informações imprecisas, ou seja, aquelas fake news. E ainda diz que o Colégio Adventista de Alagoinhas, por meio de sua proposta pedagógica e dos documentos norteadores, promove o fortalecimento da consciência histórica, a valorização do povo negro, a rejeição clara de toda forma de discriminação e uma formação cidadã ética, responsável e antirracista. E sabe, só para fechar a boca do saco, a gente tem textos também daquela que foi uma das que iniciaram, que estiveram lá no início da Igreja Adventista e que temos ela como uma pessoa inspirada por Deus, se chama Ellen G. White. A norte-americana diz o seguinte, na sua literatura: a cor da pele não determina o caráter. Sob todas as cores vive a mesma humanidade comprada pelo sangue de Cristo. Em qualquer país, de qualquer raça, todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 485. E diz mais, ela diz: não é cristão nutrir preconceito contra a raça negra. Os que fazem revelam que precisam ser convertidos. Review and Herald, 16 de março de 1886. Ainda diz mais: ninguém deve desprezar o homem de cor porque é negro. Deus não faz acepção de pessoas e Ele nos pede para tratar todos com bondade, simpatia e igualdade. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 223. Ainda diz: todo tratamento injusto devido à cor é uma ofensa a Deus, é um pecado alimentar antipatia racial. Manuscript Releases, volume 4, página 193. Então, todas as instituições adventistas pregam igualdade, independente de raça, de cor. O que foi um fato ocorrido dentro de sala de aula foi então repercutido de maneira negativa por disseminadores de fake news, que pegaram trechos isolados e fizeram dizer aquilo que não diz, o que foi uma proposta pedagógica de ensino histórico dentro da sala de aula. Então, irmão, antes de você, querido amigo, querido irmão, disseminar fake news, preste bem atenção, leia, entenda o que aconteceu. Isso nada mais foi do que um ataque à instituição adventista a respeito dos seus princípios e valores que vêm sendo sustentados há décadas por uma instituição que tem total respeito aos princípios e valores cristãos e humanos.